que até a metade do século passado historiadores não conheciam. Fernando Brodel que trouxe essa novidade, né? Mas que isso era conhecido pelos antigos egípcios, né? Bom, a passagem do primeiro céu, primeira terra, que é essa situação miserável que a humanidade está vivendo hoje, aí quase uma bomba atômica estourando, quase tudo isso, né? Até podermos passar desse primeiro céu, primeira terra, que é um universo paralelo que vivemos, para o segundo céu e segunda terra, né? No qual o modelo de formação social determinado pelo Criador finalmente se estabelecerá, que é justamente esse trono dele, né? Quer dizer, o modelo de formação igualitária articulada, de grupos igualitária articulada em rede descentralizada. Isso está lá no final do Apocalipse, né? O anjo de Jesus, que estou me referindo o Jesus lá no Apocalipse, né? O anjo de Jesus, porque ele ali já não está vivendo aqui na Terra, está lá no campo céus do universo paralelo. Representou na figura da Nova Jerusalém, esse modelo, né? Nova Jerusalém, porque essa questão das tribos de Israel, né, dessa revolução que Moisés vai e leva essas tribos para lá, né, era, por um lado, mostrar esse modelo de formação social. A humanidade que vivia comerciando ali pelo corredor Sírio-Palestino. Sírio-Palestino, né? Mas não era só isso, né? Ele estava preparando um local para a emergência do escolhido, que foi lá em Jerusalém. Seria na Palestina, mas acabou sendo na Palestina, na cidade de Jerusalém, né, que teria sido também a cidade de Melquisedeque, na época dele. Então, o modelo de formação social constituído de comunidades igualitárias articuladas entre si em rede descentralizada. Isso acontecerá quando passarmos para o próximo e segundo céu e segunda terra, de que o mestre mostrou e o discípulo que ele ama anotou, né? Então vamos lá. O que Jesus relatou para João Evangelista e ele anotou, né? Referente a essa passagem do primeiro céu e primeira terra, esse universo paralelo, esse desdobramento para ele para um novo universo paralelo, né? Esse vai acabar na situação trágica, né? E o novo vão passar aqueles que estão escritos no livro da vida, né? Com um mestre ensinando. Então, diz João, né? É Jesus que está relatando, que inspira João nisso. Então João viu, Jesus mostra para ele, um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra desapareceram, e o mar já não existe. Mas aqui são os povos, aqui na terra. Eu vi descer do céu, de junto de Deus, a cidade santa, a nova Jerusalém, como uma esposa ornada para o esposo. Ao mesmo tempo, ouvi do trono uma grande voz que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens. Habitará com eles e serão o seu povo. E Deus mesmo estará com eles, enxugará toda lágrima de seus olhos, e já não haverá morte, nem luto, nem grito de dor, porque passou
a primeira condição. Então isso está lá em Apocalipse capítulo 21, artículo de 1 a 4. Essa passagem, né? Quer dizer, esse modelo de formação social, representado lá no trono do Senhor, que é a arca, um modelo geométrico que simboliza as 12 tribos igualitárias articuladas em si, em rede descentralizada, aquelas arestas da figura geométrica daquele retângulo. Jesus mais à frente vai reparar no cubo perfeito, né? Mas é a mesma coisa. Enfim, o pai Yahvé incumbiu Moisés de conduzir os israelitas para Canaã com o objetivo, por um aspecto, de mostrar à humanidade o modelo de formação social exemplificado pelas 12 tribos igualitárias de Israel. Quer dizer, é o modelo. Eu estou repetindo sempre essa questão do modelo, porque se a China, lá você criar esse modelo, você pode utilizar, tá entendendo? Na África você pode utilizar, aqui no Brasil, na América, pode usar esse modelo de formação social. Que estava articulada, né, entre si, essas 12 tribos, em rede descentralizada. Mas, por outro aspecto, também para preparar, aí que eu estou entrando nesse ponto, ele mostrou esse modelo de formação social, e ele é aberto, através de Moisés. Mas, ao mesmo tempo que ele mostrou aquele modelo lá, para até desenvolver, como aconteceu com Jesus, no caso, né, ele estava preparando condições sociais e culturais, ao menos um pouco mais favoráveis, tanto para a emergência do escolhido, do Criador, que foi Jesus, como ao desenvolvimento do modelo de formação social em tela, né? Pois o escolhido emergiria com a missão de também desenvolver esse modelo, missão que Jesus histórico iria cumprir. Ele cumpriu. Ele formou esse grupo, né? Com cantos de resistência, mataram ele, perseguiram seus seguidores, seus verdadeiros discípulos, né? Aí houve a associação entre Paulo de Tarso Anticristo e as autoridades do Império Romano, e à medida que eles matavam, né, Gamaliel ensinou isso, né? Deixa a cargo do Império, que o Império vai matando. E o outro usou o que a gente chama de método pacífico, entre aspas, né, de combate ao verdadeiro sentido original da doutrina de Jesus, que é o paulinismo, né? Ele está até hoje aí, começou lá de associar os sucessores de Paulo de Tarso, as igrejas dele, né? Fizeram lá um acordo com os filhos de Miceia em 325 e passou a ser uma religião, a religião oficial do Império Romano. Fazer o quê? Né? Bom, então, ao menos ele desencadeara o respectivo, Jesus, movimento social, sociocultural correspondente, embora o bloco histórico judeu, quer dizer, os ideólogos elitistas fariseus e saduceus, mancomunado com os anciãos do povo, isto é, a aristocracia laica judaica, composta pelas lideranças políticas, regionais, né? Eles não tinham direito a ter liderança política ali, mas tinha regionais, que também tinham assento no Sinédrio, né? É o grande órgão onde se estabelecia o poder deles. Mas os latifundiários, cambistas, empresários, etc. Enfim, todos esses são considerados como autores intelectuais no crime que cometeram contra o Jesus histórico, né? No entanto, o príncipe deste mundo, isso está lá em João 14, capítulo 14, versículo 30, né? Ou seja, Paulo de Tarso Anticristo já estava presente no contexto geopolítico, em que o Jesus histórico cumprira o holocausto perpétuo. Paulo era um fiel discípulo de Gamaliel, né? Gamaliel era o doutor na lei lá do Sinédrio, é muito respeitado, uma cobra, uma verdadeira cobra, que recomendou o meio pacífico de combate, que foi o que Paulo fez
e até hoje essa estratégia dele está perdurando. O combate, né, meio pacífico entre aspas, né? Não tem nada de pacífico isso aí, né? Ao movimento revolucionário desencadeado pelo Senhor Filho do Homem, né? O Jesus histórico. Então isso consta lá em Atos 5, 34, capítulo 5, 34, 38. O Gamaliel ensinando isso lá no Sinédrio, e Paulo era o seu principal discípulo, né? Paulo Anticristo. Então, eu encerro aqui essa palestra, agradeço aí a assistência dos senhores, e se preparem que eu ainda vou falar ainda um pouco mais a respeito dos grandes profetas individuais, né?